Marcos, no capítulo 5, onde nos diz que Jesus cura a filha de Jairo. E eis que chegou um dos principais na sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está morrendo, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E Jesus foi à casa de Jairo, e lá já estavam todos os parentes em desespero, chorando pela perca. Mas a fé deste pai foi tão grande, e a vontade de cuidar de sua filha superou todos os obstáculos para que ele encontrasse Jesus. Ele solicitou aos altos, ele foi atrás do Senhor dos Senhores naquela região e o suplicou. E ele foi e encontrou toda a família em desespero. E Jesus disse: não se desesperem, ela só está dormindo. E Jesus curou a filha de Jairo. E quantos pais nos dias de hoje não suplicam a Jesus a cura de seus filhos? Muitos estão enfermos do corpo e muitos estão enfermos da alma. E isto não faz distinção para a solicitação a Jesus. E se temos fé, e se fazemos a solicitação a Ele, Ele não irá nos abandonar. Podemos não compreender o resultado que acontecerá, mas Ele irá nos ouvir, irá nos atender. A outra passagem é do filho pródigo, que está em Lucas. Um homem que tinha 2 filhos, o mais jovem disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. E o filho partiu e foi conhecer o mundo. E o outro ficou trabalhando e acompanhando o pai. E aí esta passagem é caracterizada pelo processo evolutivo, o qual o ser se dispõe a sair daquele ambiente que está ali em harmonia, na rotina do dia a dia. E ele se dispõe então a sair dessa comodidade e passa a buscar o novo, a obter novos conhecimentos. E aí então, da casa do pai dele, ele sai para o mundo. E aí ele percebe esta necessidade de sair lá do campo, de sair lá daquele ambiente que era individual, onde nós também saímos. Hoje mesmo saímos dos nossos lares e viemos aqui. E não estamos aqui ao acaso, e nem por acaso. Estamos viajando. É uma viagem curta, mas deslocamos dos nossos lares para este ambiente, em busca de conhecimento. Então isso retrata o despertar do filho e retrata o nosso despertar também. E quando diz lá na tradução que a gente vai pesquisando, Bia, eu acho que é bom deixar ele embaixo. Quando nós vamos pesquisando, a tradução que nos dá depois de herança, no verbo que está no original, significa ser, dar o ser, doar-se o ser.
Mas como um pai se dá para o filho? Uma vez que o espírito é individual, o que um pai pode ser para o filho? Dar para o filho? Ser referência. Ser o instrutor do seu crescimento. Crescimento físico, crescimento moral, crescimento espiritual. Encher a mala do seu filho com a bagagem do saber. Isto é ser para o filho. Porque doar o espírito, nós sabemos que é individual. O pai deu a concessão, ele deu a liberdade para o seu filho partir. Em nenhum momento ele falou: não vá, não cresça, não se desenvolva, não conheça o mundo. Ele oportunizou isso, e Deus nos oportuniza. Ele deixou que a nossa consciência fosse desenvolvendo. A identificação do filho de partir da casa do pai para vivenciar outro momento da sua evolução é essencialmente o período evolutivo. E quando nós estamos encarnados e que passamos pelo processo evolutivo, ele não é fácil. Nós encontramos inúmeros desafios. Desafios que nos colocam a provas, que às vezes nos fazem recuar, que às vezes nos impulsionam a avançarmos. Como o filho pródigo foi encontrando na sua trajetória. É o que nós também encontramos aqui. E quando ele destrói toda a sua fortuna, que ele acaba com todos os bens que o pai lhe deu, que ele viaja pelo mundo da ignorância, das festas, das noitadas, ele deixa esse ambiente influenciar sobre ele, e ele é contaminado por essa energia. Então aquele ambiente de harmonia que ele vivia com o pai ficou de lado, e ele foi para as coisas mundanas. E foi onde ele se perdeu. E quando ele se perde, que ele não tem mais nem o alimento para se alimentar, ele se junta aos porcos. E quando ele se junta, ele procura primeiro os porcos, é porque retrata a sua fragilidade de retornar à casa do pai. Retrata o seu egoísmo, a sua pequenez. E só neste momento em que ele põe à prova de se tornar-se igual aos porcos, é que ele decide então voltar à sua humildade e retornar à casa do pai. E às vezes nós fugimos da casa do pai e temos medo de retornar a ela. Deixamos as influências mundanas nos prejudicar, os desafios que encontramos sucumbirem à nossa vontade de superação. E aí então vem o perdão e o amor. O pai lhe dá a mais fraternal acolhida. Ele cumpre o seu papel de pai. Ele é capaz de superar todos os questionamentos colocados pelos seus funcionários, pelos opositores, pelo outro filho, e amar. Então o pai ama e perdoa o filho. Pais e filhos
é um amor em ação. Precisamos ensinar os nossos filhos para que tenhamos esta relação de amor com amor. Porque se eu não ensinar o amor, eu não vou receber o amor. E aí o amor só estará em ação se ele for recíproco. Por isso precisamos trabalhar com as nossas crianças, ensiná-las o amor, a respeitar o outro. Em diversos lugares do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, falam da responsabilidade dos pais pela educação dos seus filhos. Na questão 582, lemos igualmente que este deve implicar, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. E é importante frisar que a paternidade não está vinculada a gênero. E isso é extremamente delicado ainda como discussão em nossa sociedade atual, mas nós não podemos ignorar a questão de pais vinculados ao gênero, mas sim ao seu papel fundamental em relação pautada no amor entre dois seres humanos que decidem acolher um espírito como seu filho e com isso auxiliá-lo em seu desenvolvimento na presente encarnação, tendo consciência da grande responsabilidade de educá-lo e de conduzi-lo ao bem. E quando se fala então em gênero, sabemos que tem casais de homens adotando criança, casais de mulheres adotando crianças e casais de homens e mulheres adotando criança. Não devemos condená-las. Devemos sim rogar a Deus que os ilumine para que, estando eles com estas crianças, os ajudem a ser homens de bem, trabalhadores de Jesus nesta seara bendita. É glorificante termos pessoas assumindo com tamanha responsabilidade os cuidados de crianças do que deixá-las abandonadas nas ruas. E este ainda é um grande desafio em nossa sociedade. Ressalta a seriedade do compromisso espiritual assumido pelos pais e mães de possibilitar a um espírito a chance de encarnar naquele núcleo familiar. Há uma programação. A vinda de Jesus foi programada. A nossa foi programada. Das crianças são programadas. Não são ao acaso. Por acaso nasceu. Não, o acaso não existe. O que existe é o cumprimento de uma lei de amor e de justiça. Este espírito carece de um lar. Este lar é que precisa, uma vez estando com este espírito, assumir a responsabilidade de conduzi-lo ao bom caminho. Suas vidas têm um propósito maior em si mesmas e não podem nem devem ser usadas para fins egoístas. É com o objetivo de aprimorar o seu crescimento, de evoluírem com a ajuda dos pais. Na 208 nos diz: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deles? E aí temos a resposta. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão
desenvolver o dos seus filhos pela educação. Constituir-lhes isso é uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E às vezes achamos que missionários estão tão distantes de nós. Missionária é só Madre Teresa de Calcutá. E se entendermos o que a doutrina nos diz, quando temos filhos, somos missionários, porque temos a missão de educá-los e de conduzi-los ao bom caminho. Nesta questão, a orientação é que os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. E aí nós temos Chico que nos diz: várias vezes visitei com Emmanuel e André Luiz as regiões do umbral. Não vi por lá uma criança sequer, mas pude observar muitos pais que se responsabilizaram pela queda dos filhos, mais pais do que mães. Muitas mulheres são vítimas de seus maridos, foram abandonadas por eles, lutando sozinhas com a educação dos filhos. É um caso difícil. A colocação de Chico Xavier deve nos chamar a atenção para com o dever da paternidade responsável. Não basta só ir lá fazer o exame de DNA e saber que é pai. É preciso assumir com responsabilidade. Aquela que se faz presente, que acompanha passo a passo a mãe no desenvolvimento dos filhos, com equilíbrio de responsabilidades e principalmente dedicação, que fará muita diferença no desenvolvimento das crianças. Nós sabemos que há inúmeras situações nas vivências dos casais, mas nós não podemos nos furtar de acharmos caminhos que viabilizem uma forma melhor de lidar com estas situações. Nos casais que são separados, nos casais que vivem distantes, nos casais que assumem famílias que já eram constituídas, nós ainda vivemos em uma sociedade que tem este perfil. Então precisamos achar caminhos de melhor conduzir este processo. Os pais cumprem o papel de protegê-lo em sua fragilidade dos primeiros anos e de despertar sua consciência para o amor, ao bem e à verdade. Isto é que brota claramente dos livros da codificação. Ensinar-lhes o amor e a verdade. No nosso aspecto 3, vamos abordar um pouquinho dos ensinamentos, do legado que Jesus nos deixou. E não nos esqueçamos então que Deus também é Pai e que nós somos seus filhos, que nos educa e supre as nossas reais necessidades. Verificamos hoje os grandes males emocionais e sociais, resultante ainda da negligência de muitos pais, de muitas mães, para com a sua missão. O filho é fruto daquilo que o pai oportunizou a ele. O nosso mundo e os nossos filhos solicitam que abracemos com amor e determinação a tarefa de educar. Porque somos todos irmãos, somos todos filhos de um Deus. Então precisamos ajudar
o nosso Pai a educar os seres que estão aqui para seguirem avante no processo da evolução. Assim disse Jesus: o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que o faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Se nós já temos uma imensidão de informações na Bíblia, Jesus nos diz que nós ainda iremos ver muito mais. Assim que superarmos a nossa ignorância, é porque Deus tem um universo glorioso para nos oferecer. E um pai quer dar tudo de bom ao seu filho. Então Deus também tem tudo de bom para nos dar. As obras aqui mencionadas não são apenas milagres. E milagres, como dizia a nossa mensagem de antes de ontem, do Momento Espírita, não é esperar que o céu se abra e descer um anjo lá, repleto de luz. Mas milagres são os acontecimentos que nós vamos provocando com o nosso amor, com as nossas atitudes, com nossos comportamentos. E a gente vai fazendo milagres no cotidiano e vamos superando as mazelas do mundo. Então, as obras aqui mencionadas não são apenas os milagres, porque na época de Jesus, se falava, Jesus fez um milagre aqui, fez outro milagre, fez outro milagre. Vejo que Jesus fez muito, mas Ele mesmo nos diz, Deus tem muito mais para revelar a vocês. Jesus usa a palavra no sentido amplo, e não apenas para se referir aos milagres que eram feitos naquela época. Os seus exemplos, diz ele, por exemplo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como está o brilho de nossa luz? O que precisamos adquirir para que tenhamos uma luz brilhante? Isto nos remete a reflexões, para que possamos ir nos lapidando, tirando do nosso coração os nossos sentimentos ruins, os nossos pensamentos que projetam coisas que não vão nos dar boa energia. Planejar aquilo que podemos estar caminhando com Deus e não com o inimigo. E reorganizar o nosso ambiente interno para que ele possa brilhar. E Jesus nos afirma: digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E o que eu mais gostaria hoje de pedir para o meu Pai que está nos céus? O que aflige o meu coração hoje, para que eu possa solicitar a Jesus que faça a mediação com Deus para me dar este presente, para que eu consiga superar isto que está em mim? O que eu projeto em mim que eu gostaria que Jesus me ajudasse? Porque Ele está nos esperando. Ele nos deu esta garantia. E às vezes nós nos sucumbimos e vamos junto aos porcos pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de humildade,
comer o lixo que está lá, sem buscar a luz que está em nós e pedirmos a Jesus. Lembremos que Deus é o nosso Pai e que Jesus é o seu representante aqui na terra. Que ao refletirmos sobre o Dia dos Pais, possamos render graças a eles por tudo quanto representam em nossas vidas. Lembrando ainda da célebre frase: o exemplo não é a melhor forma de educar, é a única forma. Então eu preciso ser exemplo. Exemplo para os filhos, para as crianças, para a sociedade. E se eu serei exemplo, eu estarei me lapidando também, me melhorando para exemplificar. A todos os pais, um feliz dia, no qual possamos recordar a responsabilidade da paternidade e do exemplo na vida dos filhos. Ser pai é uma dádiva, um presente do Criador, que nos confia um dos seus filhos para que possamos amá-los e auxiliá-los em sua trajetória terrena. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por esta oportunidade. Rogamos a Ti proteção e luz. Os nossos pensamentos se elevam a Ti neste instante, pedindo todas as bênçãos necessárias para os nossos pais do planeta Terra, sem distinção de cor, raça e gênero. Dai a eles a saúde do espírito e do corpo, a inteligência de compreender os vossos ensinamentos e transmitir aos seus filhos. Pedimos a Deus Pai, nos abençoe, abençoe a nossa casa de oração, abençoe os mentores desta casa, os trabalhadores encarnados e desencarnados. Lembrando, Senhor, de todos os pais que já passaram por esta terra e que seguiram a sua trajetória e que estão no plano espiritual, que deem a eles a oportunidade de se equilibrarem, e aprender e retornarem aqui, para assim seguir a sua trajetória. Mestre Jesus, em Teu nome, louvamos e agradecemos a Deus Pai, assim seja.